Neste vídeo, vou mostrar como implementei a máquina de estados do personagem Astro na Godot 4.1. Vou abordar o script básico, referências, detalhes da máquina de estados, transições, condições e input de comandos. O vídeo ficou um pouco maior que o habitual e deu um pouquinho de trabalho para fazer. Tentei condensar ao máximo tudo o que fiz para dar um pouco mais de ritmo. Espero que vocês gostem. Não saiam daí que o vídeo começa logo depois da vinheta. Então vamos ao passo a passo para criar o primeiro script. Mas antes de criar o script, eu vou clicar aqui na cena principal e montar um ambiente de testes. Primeiro eu vou adicionar um nó filho do tipo câmera 2D. Agora eu vou adicionar o próprio agente arrastando a cena Astro para dentro aqui da cena Game Main. Vou executar a cena Main agora e aparentemente nada aconteceu. Vamos voltar para a cena do agente Astro e criar o script. Vou selecionar o nó raiz da cena. Venho aqui em New Script, o nome vai ser esse mesmo. Vou escolher a pasta Scripts e Create. Dependendo do nó onde o script é criado, a Godot utiliza templates que nos ajudam como ponto de partida para podermos adicionar nossas próprias funções. No caso do nó Character Body 2D, esse template aqui é uma mão na roda. Ele já vem com os comandos básicos que precisamos para movimentar o personagem de maneira prática e bem fácil. Vamos testar novamente e ver o que acontece. Vou dar o play e o personagem começa a cair. Isso significa que o script está rodando e esta primeira linha da função que calcula a ação da gravidade sobre ele funciona. Vou melhorar o ambiente de testes criando um chão embaixo do Astro onde ele possa pisar. Vou voltar para a cena Main e criar um nó filho do tipo Static Body 2D. Vou adicionar um Color Rect em Color Rect, ajustar o tamanho um pouquinho. Agora vou criar aqui também um Collision Shape 2D e ajustar o tamanho. Vou colocar o chão um pouco mais para baixo para que o personagem possa cair até ele. E vou ver como ficou agora. Legal, ele colidiu com o chão e parou de cair. E apertando as setas para a direita e esquerda, ele se move obedecendo o comando. Se sair do chão, volta a cair. E depois de ajustar o tamanho e fazer algumas cópias da plataforma, a cena de testes ficou assim. E finalmente vou começar a máquina de estados. Não vou reinventar a roda. Existem vários scripts na internet que implementam o padrão de máquina de estado. Neste projeto, vou utilizar um script criado pelo pessoal do GDQuest. Para quem quiser ver o vídeo original, vou deixar o link na descrição. A máquina de estados implementa duas classes, State Machine e State. Começando pela classe State Machine, a diretiva ClassName da Godot aqui em cima nos permite criar classes estendidas que podem ser acessadas diretamente no editor, como veremos daqui a pouco. Aqui temos uma variável initialState para definir o estado de entrada da máquina de estados, e a primeira coisa que este script faz é percorrer os nós filhos, que são os estados, e configurar a variável de referência State Machine para cada um deles. Já os métodos Unhandled Input Process e Physics Process são responsáveis por transferir o controle da máquina para o estado ativo, chamando os métodos correspondentes no respectivo estado. O último método é chamado quando queremos fazer a transição de um estado da máquina para outro, e ao final da transição é emitido um sinal. A classe State vai representar os estados que queremos criar para nossos objetos no jogo. Também é uma classe bem simples. Ela emite os sinais Entered e Exited quando ativada ou desativada. Temos também a variável State Machine, que faz referência ao NoPy, e nos métodos a seguir é onde colocamos as ações para que o objeto solicite as transições de acordo com as condições necessárias. Vamos falar agora sobre o diagrama de máquina de estados do personagem. Até a versão atual, o personagem Astro tem 7 estados de animação definidos: Idle, Duck Down, Jump, Fall, Fly, Run e Walk. Idle é o estado de entrada e possui transições de saída para todos os outros estados. O estado Fall possui transições de saída para Idle, Fly, Walk e Run. Já o estado Run tem transições para Idle, Walk, Fly, Fall e Jump. O estado Walk é praticamente idêntico ao Run e também tem 5 saídas. O estado Fly tem transições para Idle e Fall, assim como o estado Jump.
O estado DuckDown só tem a transição para idle. Agora, vou criar a estrutura de nós que compõe a máquina de estados do personagem. Vou começar adicionando um nó raiz do tipo State Machine. Vou selecionar o agente astro, botão direito do mouse, Add Child Node, selecionar State Machine, Create. Vou renomear para Astro State Machine e aqui no script vou criar um novo script estendendo o script State Machine original. Vou selecionar a pasta em Scripts, Astro. Vou chamar também de Astro State Machine, Astro Underline State Machine, State Underline Machine, Astro Underline State Underline Machine.gd, Create. Ok. Vou adicionar os estados como filhos do State Machine utilizando um nó do tipo State. State já aparece aqui. Create. Vou chamar esse estado de Astro Idle State. E tem que ser filho do State Machine. E vou fazer o mesmo para os outros estados do player. Então, Add State. Encaminhar para Astro Run State. Astro Walk State. Astro Jump State. Astro Fall State. Astro Fly State. E por último, Astro DuckDown State. Agora vou fazer o mesmo com os scripts. Vou criar um script para cada um desses estados que seja uma extensão do script state. Vou criar todos os estados aqui. Vou criar todos os scripts e daqui a pouco eu volto. Para continuar a programação dos estados do personagem, vou precisar configurar o input map de acordo com as entradas que o jogo vai usar. Aqui em Project Settings, Input Map, vou adicionar as novas actions. Astro Right, Astro Left, Astro Walk, Astro Jump, Astro Fly e por último, Astro DuckDown. Agora vou configurar as teclas para as actions. Em Astro Right, a seta para a direita. Astro Left, a seta para a esquerda. Em Astro Walk, vai ser Shift. Em Astro Jump, a tecla Space. Em Astro Fly, a seta para cima. E em Astro DuckDown, a tecla da letra P. Vamos ver agora como ficam os scripts do personagem. Como vimos antes, o script astrobody.gd herda do nó CharacterBody a capacidade de mover um nó. Ele poderia conter toda a lógica de movimentação e controle do personagem, assim como as mudanças de animação. E não há nenhum problema nisso. É uma questão de escolha de projeto. Para o agente Astro, o objetivo é aprender a execução de uma máquina de estados. Então, os controles do personagem serão fatiados nos scripts de cada estado, ficando eles responsáveis por processar os inputs do jogador, atualizar as animações, solicitar as movimentações e mudanças de um estado a outro. Com isso, o script AstroBody ficará bem simples, e bem menor que ficaria se tivesse toda a lógica de controle do personagem. Vamos ver linha a linha como ficou o script. O comando extend CharacterBody permanece. Logo a seguir, temos a definição das constantes que irão ajudar no controle do personagem. Walk
run e fly speed definem a velocidade de movimentação em cada estado, assim como jet max speed. Nos estados walk e run, a velocidade é setada de imediato, enquanto no estado fly, a velocidade do agente vai subindo aos poucos, de acordo com o valor dado na constante jet acceleration. Jump velocity define a velocidade do salto. Quanto maior, ou no caso, quanto mais negativo o valor, maior será a força de impulso para o salto. A variável gravity, obviamente, guarda o valor da aceleração da gravidade, que é obtida diretamente das configurações da Godot. O valor padrão é 980, mas você pode alterar esse valor se quiser, entrando em Project Settings e nas propriedades de física 2D Default Gravity. A variável Direction vai determinar para qual lado o agente está olhando. Se o valor for igual a 1, ele estará olhando para a direita. E se for menos 1, estará olhando para a esquerda. O valor de Direction será inferido diretamente dos comandos inseridos no teclado. A variável Animation também permanece como referência para o Animation Player. Em Physics Process, chamamos o método Move and Collide, que pertence à classe Character Body 2D. Esse é o método responsável por mover o body do personagem dentro da cena. O último método, Turnaround, é responsável por executar um flip, ou seja, uma virada do personagem. Para isso, ele utiliza a propriedade Scale, que pode ser vista aqui dentro de Transform, na janela do inspetor. Rotation Degrees também é setado para 0 sempre que executamos um Turnaround. Vamos começar com a máquina de estados. Eu fiz uma pequena modificação na estrutura de classes da máquina de estados, criando as classes Astro State Machine e Astro State. Estas classes herdam respectivamente de State Machine e State. Assim, posso passar referências específicas para os nós sem modificar as classes base. Agora é necessário configurar o nó Astro State Machine. Ele precisa que seja configurado o estado inicial, aqui em cima. Para isso, basta escolher o estado que eu quero que seja o estado inicial, no caso o idle. Vou selecionar o idle state e arrastar para cá e pronto. Então agora aqui no script Astro State Machine, eu tenho duas referências para passar para os nós filhos, que são os estados do player. Esses estados vão poder acessar estas referências para, por exemplo, aqui executar a animação através do Animation e do Body para fazer a movimentação ou mudar alguma característica de velocidade que esteja no script Body. Então essas referências dão acesso ao script Body e ao Animator Player do personagem. Então vamos ver como vai ficar os estados passo a passo. Vamos começar pelo estado idle. Em idle, no método enter, a primeira linha executa o comando super, que chama a classe mãe para executar o método enter da classe mãe. Em seguida, ele faz referência a body animation para executar a animação através de state machine, que passa a referência de body animation e altera a velocidade x para 0. A segunda linha pega a referência de state machine para body animation e solicita a execução da animação idle. A terceira linha define como 0 a velocidade x, ou seja, o personagem vai ficar parado, não vai se movimentar nem para um lado nem para o outro. No método Physics Update, o primeiro teste a fazer é se o personagem está no chão. Se ele não estiver no chão, então nós fazemos a transição para o estado Astro Fall State. Para processar o jump, ele vai testar se a Astro Jump, para a qual nós configuramos a tecla espaço, está pressionada e também se o astro está no chão, porque ele só vai poder pular se estiver no chão. Então, se a tecla espaço foi pressionada e o personagem está no chão, então nós mudamos para o estado jump. Para mudar para o estado fly, basta testar se a seta para cima está sendo pressionada. Para se abaixar, também
basta testar se a tecla para baixo está sendo pressionada. Agora, para passar para Run ou Walk, o primeiro teste que temos que fazer é se as teclas de setas para a esquerda ou para a direita estão sendo pressionadas. Se for para a esquerda, ele vai definir Direction como -1, vai executar uma virada no personagem e vai testar agora se a tecla Walk está pressionada. Se a tecla Walk estiver pressionada, então ele vai para o estado Walk. Se ela não estiver pressionada, ele vai para o estado Run. Lembrando aqui que somente o idle está configurado, os outros estados ainda estão vazios. Se eu testar o jogo agora, o que acontece é que o personagem vai entrar no estado inicial, que é idle, mas ele não cai e não faz absolutamente nada, porque os outros estados ainda não estão configurados. Notem aqui no debug que ele entrou em idle e automaticamente já passou para fall, porque ele não está no chão. Só que em fall, como não está configurado, nada acontece. Então vamos ver o estado fall. O estado fall state, no método enter, executamos aqui a função super e chamamos a animação fall. Em update, o que vamos fazer? A primeira coisa a fazer é testar se o astro chegou ao chão. Se ele estiver no chão, nós passaremos para o estado idle. Se não estiver no chão, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que a força da gravidade faça o astro cair. Então, state machine body.velocity y, que é a velocidade vertical, vai ser somada à força da gravidade, vezes delta, que é o intervalo de tempo entre cada frame. Agora que ele está caindo, nós podemos testar agora se ele pode voar. Como vimos no diagrama de estados do personagem, além da transição para o estado idle, temos também uma transição para o estado fly. Para passar para o estado fly, o astro precisa que a tecla astro fly, que é a seta para cima, esteja pressionada. Então, se pressionarmos a seta para cima, ele vai fazer a velocidade y ser reduzida, na verdade, é diminuir a força da gravidade. E quando a velocidade for menor que 80, ele vai mudar para o estado fly. Isso gera um pequeno delay entre o estado fall e o estado fly, para que ele não passe de um estado a outro imediatamente. Então, se testarmos a cena agora, Astro entra em fall, a animação fall é executada, ele cai e vai para o estado idle. Vamos ver agora o estado run. Então, a função, o método enter, vai executar a animação run e vai mover, e vai determinar a velocidade inicial do personagem já para a velocidade run speed. No método physics update, onde nós vamos testar as transições, lembrando que nós temos transição para fall, para idle, para fly e para walk. Vamos alterar aqui para astro fly, astro left, astro right, e astro walk já está certo. Então, mais uma vez, ele está no chão, correndo, acabou o chão, começa a cair. Para parar, para idle novamente, é quando paramos de pressionar as teclas para a direita ou para a esquerda. Então, nesse momento, nós vamos testar a direção, que é resultado da captura destes vetores aqui. Vamos testar se ela é próxima a zero, ou seja, se não é -1, que é para a esquerda, ou nenhum, que é para a direita. Se ele estiver no meio, que é zero, então se ele estiver próximo de zero, ele já vai transicionar para idle. Para fly, basta testar a seta para cima, e aqui é para manter o movimento. Então, se continuamos pressionando para a direita ou para a esquerda, ele vai detectar se houve alguma mudança de direção. Se houve uma mudança de direção, turn around, para virar, para fazer o flip.
E se pressionamos a tecla Shift, que é para caminhar, ele vai para o estado Walk. Então vamos testar. Caiu para um lado e para o outro, correndo, caiu. Isso aí, por enquanto tudo funcionando. O estado Walk é praticamente uma cópia do estado Run, a não ser nas modificações onde passamos para Walk, executar a animação Walk naturalmente. Temos aqui a transição para Fall, que é igual, a transição para Idle também, a transição para Fly, e aqui somente a inversão. Em vez de testarmos se está pressionado para passar para Walk, aqui testamos se não está pressionado e voltamos para Run. Então, se testarmos agora, pressionando o Shift, soltando o Shift, ok. No estado Jump, naturalmente vamos executar a animação Jump e vamos imediatamente aplicar uma força de pulo no personagem, Jump Velocity. Lembrando que Jump Velocity, como nós definimos lá em Astrobody, é um valor negativo. Por quê? Porque, por padrão, a força de gravidade da Godot é positiva para baixo. Então, para pular, nós aplicamos uma força negativa no personagem. Em Physics Update, nós vamos testar a transição para Idle. Para isso, basta testar se o personagem já chegou ao chão. E se ele não chegou ao chão, então vamos continuar aplicando a força de gravidade para que ele continue caindo. Ou para que ele comece a cair, porque, na verdade, assim que nós pulamos, a força de gravidade é reduzida para que ele possa saltar. Então ele só vai começar a cair quando a força de gravidade for maior do que zero. Ou seja, quando saltamos, aplicamos uma força negativa e quando começamos a cair, a força fica positiva novamente. Então, se a velocidade do personagem for maior que zero, é porque ele começou a cair. Então, nós podemos fazer a transição para o estado Fall. Então, vamos fazer um teste. Jump, animação do pulo e Fall. Não consegui pular. Ok. O estado tactile é bem simples também, pequenininho. Na função Enter, executa a animação e seta a velocidade X para zero, que ele vai ficar parado também como em Idle. Em Update ele não faz nada, e aqui a única grande diferença é que nós temos uma detecção do final da animação através do Node do Animator. Essa função, que pertence à classe Animation Player, indica qual animação terminou e manda um sinal. Toda vez que uma animação termina, ele envia um sinal que a animação terminou e diz o nome dessa animação. Então, qual é o teste que nós vamos fazer aqui? Assim que uma animação termina, ele envia o sinal, nós capturamos esse sinal e vamos testar se a animação que terminou é a animação que nós queremos. Se for, então nós vamos fazer a transição para Idle, saindo de Duckdown. Lembrando que para conectar a essa função com o sinal, nós temos que ir lá no Animation Player, em Node, Signals, Connect. Vamos descer até o estado do Down e apertar em Connect. Agora sim, temos o sinalzinho aqui de que está conectado e aí está funcionando agora corretamente. Então, quando a animação terminar, ele volta para Idle. Correu, colocou a bombinha lá,
Saiu correndo. Show. O último estado que vamos ver é o estado fly. Ele é um pouco maior que os outros, porque faz alguns testes a mais, mas também não é nada complicado. Então no método enter, nós vamos executar a animação play, e para dar um melhor controle sobre o player quando ele estiver voando, nós vamos mudar a gravidade para 100. Isso aí dá aquela sensação de como se ele estivesse flutuando, uma gravidade da Lua, por aí. Em Physics Update, o teste para passar para idle não muda, está no chão, vamos para idle. A seguir nós vamos testar se ele continua voando, ou seja, se nós continuamos pressionando a tecla, a seta para cima, para que ele continue voando. Se nós estamos apertando a tecla, então ele vai manter a velocidade na velocidade máxima que nós configuramos lá no constante em Astro Body. Se nós pararmos de pressionar a tecla, aí o que acontece? Nós vamos começar a aplicar a velocidade da gravidade nele. Lembrando que a velocidade da gravidade aqui é 100. Então ele vai começar a cair lentamente e não tão rápido quanto na gravidade normal. Isso também vai dar uma sensação de que o jetpack ainda tem um restinho de força lá para empurrar o astro para cima até que a força acabe e ele comece de fato a cair. Então a gravidade menor vai fazendo com que ele caia, e quando atingir a velocidade de 980, que é a gravidade normal, nós vamos mudar para o estado fall. Mas antes de sair para o estado fall, nós vamos no método exit voltar a nossa gravidade para o valor padrão. O teste a seguir é feito para que o astro possa se movimentar para a direita ou para a esquerda enquanto estiver voando. Então, se pressionarmos as setas para a direita ou para a esquerda, ele vai executar o giro se for necessário e vai se mover na velocidade determinada por Fly e Speed. É isso. Então vamos testar para ver como está funcionando. Apertei a seta para cima, ele começou a voar. Soltei, ele ainda está subindo e começa a cair lentamente. Como a velocidade não atingiu a velocidade da força de gravidade, ele continuou executando a animação do estado fly, ou seja, ele ainda está com um resquício de voo no jetpack, por isso ele ainda está voando. Para que a velocidade chegue ao ponto de cair, precisamos voar um pouco mais alto. Isso depois pode ser ajustado para que ele comece a cair um pouco antes. Mas vamos ver se está funcionando. Agora ele começou a cair. A velocidade atingiu o valor da gravidade e ele foi para a animação de fall. Apertando a seta para cima, ele após um tempinho volta a voar. É isso. No próximo episódio vou começar a falar um pouco sobre os cenários e a criação de tile maps. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde o próximo vídeo. Até lá!